Olá, bem-vindos! Eu sou Ana Luísa, professora de português. Hoje eu quero convidar vocês para fazermos uma leitura de um poema, né? Um poema protesto, para a gente analisar o que seria esse poema protesto. Né? Eu escolhi o poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, escrito em 1963. Né? Ferreira Goulart, que é artista brasileiro, né, do período modernista, né, conhecido como neoconcretista, né, que trouxe para a nossa literatura, trouxe para a nossa cultura, né, características que até então, né, nós não tínhamos correspondendo, né, à poesia. Né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Ele diz assim, ó, o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão às oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Né? O poema aí de Ferreira Goulart, ele traz uma temática social, né, que ele vai retratar algumas aflições, alguns desassossegos da população. Né? E essa é a principal característica do poema protesto. Por quê? O que é um protesto? O protesto é você bradar, é seu grito de indignação em relação a um determinado assunto, né? Então, o Ferreira Goulart, ele vai trazer justamente aí, ele vai evidenciar no poema a questão da desigualdade social, que é um assunto que nós não imaginaríamos, né, como conjugado aí na poesia. Na poesia a gente imagina muito o romance, o saudosismo, o lirismo, né? Mas os poetas modernistas, principalmente, e os nossos contemporâneos também, vêm trazer pra gente o poema protesto, que vai aliar todas as características do texto literário, que vai aliar todas as características do poema a assuntos, né, do nosso cotidiano, a assunto daquela época social, daquela época cultural, e assuntos que desassossegam, né? São assuntos que inquietam o artista e que ele acha necessário, né, pôr no poema, né? Então, ele alia o poema, ele alia a arte com o fator social, né? Então, essa é a principal característica do poema. Né? Uma outra característica que a gente poderia ver, que a gente pode ver, né, são palavras, por exemplo, que nós não veríamos num poema tradicional, né, que a gente vai observar em poemas protesto. Né? Nesse poema Protesto de Ferreira Goulart, né, ele traz críticas à desigualdade social, como ele traz críticas, né, a períodos literários anteriores ao modernismo. Né? Então, o poema Protesto, ele faz com que o leitor ele reflita, ele quer justamente acender aí essa inquietação também no leitor, certo? Então, essa vai ser a principal característica do poema Protesto, né? Retratar a indignação, expor esse brado de repulsa do artista sobre um determinado assunto, né, e fazer também que o leitor reflita sobre isso, né, que o leitor também veja como é importante refletir sobre aquele assunto, ok? Então, é isso. Aguardo vocês. Até a próxima.